Rita Lee, amor e sexo. Eu tô chegando agora com o nosso quadro A História de Hoje. Tá rolando live também no Instagram, Henrique Vidal _, pessoal. Vamos contar mais um capítulo da vida real. O Brasil inteiro para pra ouvir a história de hoje. Henrique, quer dar minha opinião? Mais um capítulo da vida real, narrado em detalhes. No primeiro encontro, O meu relato de hoje é dizer que que se ela tivesse amor próprio A história de hoje, com Henrique Vidal. ao ouvir essa história, porque caia fora, moço. Com vocês, a história de hoje. Boa tarde, Henrique. Eita, cara. O seu programa pode me ajudar. Se arrependimento matasse, eu estaria enterrado a 7 palmos. Mando a minha história para, através do seu programa, pedir desculpas para minha mulher. Ela tá morando com a mãe dela na zona rural do Crato. E eu sei que ela escuta o seu programa. Me julguem, mas eu estou arrependido. Eu sei que mereço cada palavra de desprezo, cada olhar de nojo. Porque se eu tivesse no lugar de qualquer um de vocês, faria o mesmo. Eu tinha uma vida perfeita. Era casado com uma mulher maravilhosa, daquelas que seguram a sua mão nos momentos mais difíceis e celebram as suas vitórias como se fossem delas. Mas eu fui fraco, Henrique. Eu caí em tentação. Eu fui egoísta. Cometi a pior covardia que um homem pode cometer contra o próprio sangue e contra quem jurou me amar. Henrique, eu tô tão arrependido, cara. Eu troquei a minha esposa por uma novinha, por um corpo. Minha esposa tem 39 anos e eu fiquei com uma mulher bem mais nova, 22 anos. Henrique, eu fiquei completamente apaixonado. Perdi completamente a razão. Eu troquei anos de cumplicidade, carinho e respeito por uma ilusão barata, por uma paixão passageira que massageava o meu ego inflado. Barzinhos, comidas caras, festas. Eu só queria curtir, Henrique. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. E como se a traição não fosse o bastante, eu fui além na crueldade. Eu fui além. Henrique, eu até tenho vergonha de contar, mas eu forcei a venda da nossa casa. Exigi a divisão de bens, sem me importar com as consequências. Eu deixei a minha esposa e os meus próprios filhos praticamente na rua, sem teto, sem rumo. Tudo para poder pagar a minha parte do dinheiro e construir uma vida com a outra pessoa. Eu estava cego, Henrique. Achava que estava vivendo um grande romance, mas a realidade bateu com força, a força de um soco no estômago. Henrique, a nossa casinha que valia 210.220, vendemos a casa por 140 mil. Uma casa boa, Henrique. Garagem para 2 carros, casa boa, que ralamos muito para construir. E depois de pouco tempo, o dinheiro acabou. O padrão de vida que eu sustentava ruiu. E num passe de mágica, o amor, entre aspas, da minha amante também acabou. Quando as contas começaram a acumular e o luxo desapareceu, ela simplesmente me descartou. Disse que eu não era o que ela estava procurando. Henrique, em 1 ano, minha vida ficou totalmente desmantelada. Sem rumo, sem prumo. A ilusão se desfez e eu acordei no meio do nada. Hoje o silêncio do meu quarto alugado é ensurdecedor.
Moro num quartinho que fica em um beco, num bairro periférico da cidade do Crato. Vivo completamente sozinho. Meus filhos me odeiam. E com toda a razão do mundo. Eu tirei deles a segurança do lar. Minha esposa, no caso minha ex-esposa, mal fala comigo. Parece até que ela tá ficando com um cara. Foi o que me contaram. Mas ela sofreu um bocado. O assunto dela comigo limita-se ao estritamente necessário, mantendo uma distância fria que me machuca todo dia. Mas eu sei que é o escudo dela contra o monstro que eu fui, Henrique. Ei, cara, eu fui covarde. Hoje, quando eu visualizo na minha mente barzinho, uísque, festa, resenha, motéis, putaria, cara, eu fico pensando, rapaz, o que foi que eu fiz, hein, velho? Que merda foi que eu fiz? Henrique, pra piorar, atualmente eu estou desempregado. Tu acredita? Com 3 meses de aluguel atrasado aqui do quartinho, ameaçado de despejo a qualquer momento. Cara, eu tô mal. Não tenho forças para levantar da cama e não faço a menor ideia de por onde começar a reconstruir a minha vida. Para conseguir passar pelas 24 horas do dia, eu vivo à base de remédios tarja preta. Eu tomo um medicamento chamado clonazepam 2 vezes por dia. Estou afundado em uma depressão severa que parece devorar minha alma um pouco a mais a cada manhã. O arrependimento dói demais. Cara, me corrói por dentro como um ácido, sabe? Eu olho no espelho e não me reconheço. Então, através do seu programa, eu quero muito, do fundo do meu coração partido e humilhado, que a minha esposa me dê uma nova oportunidade. Por favor, minha neguinha, era assim que eu chamava, minha neguinha, não vá pela cabeça das pessoas. Eu prometo pra você que eu estou arrependido. Sei que não mereço, sei que o que eu fiz não tem perdão fácil, mas eu mudei. A dor e o fundo do poço me transformaram. Henrique, se ela me aceitar de volta, agora tudo será diferente. Eu passaria o resto dos meus dias trabalhando para curar as feridas que causei e provar que o homem covarde de antes morreu. Henrique, ela trabalha fazendo faxinas e só trabalha te escutando. É uma guerreira, Henrique, uma batalhadora. Quero ouvir as opiniões das pessoas sobre o que eu estou vivendo. Henrique, todo mundo merece uma segunda chance. Eu estou aqui arrependido e, através do seu programa, pedindo que ela me perdoe. Por favor, Henrique, leia essa minha história. Eu conheço seu pai, Henrique. Gente boa. Por favor, me ajude. Leia a minha história. Eu estou sofrendo demais. E essa foi a história de hoje aqui no Vale Mais. Bom, ele disse que o apelido dela carinhoso é Neguinha. E ele tá pedindo que a Neguinha, se estiver escutando o programa agora, ele falou que ela escuta sempre, que ela pense direitinho numa reconciliação. A história de hoje aqui no Vale Mais. Agora eu quero a sua opinião. Participe com a gente. Fala, meu povo! Obrigado, hein?